Turma, vamos começar agora entrar na parte bem mais interessante, tá? Da nossa mentoria. Vai chegar a hora que realmente vocês tanto gostavam. Tava dando um link inválido. Show. Que é o momento de operar, né? Colocar a mão na massa, abrir as ordens ali e tudo mais. Então, a gente vai começar hoje, vamos falar de um conceito básico, que é o que realmente funciona no mercado, que é suporte e resistência. Então, vocês vão aprender os gatilhos de entrada, o suporte e resistência, como traçar e etc. Beleza? Então, o Matheus vai estar falando sobre isso. E a gente vai bater um pouco mais sobre suporte e resistência, tá? E aí vamos estar trazendo atividade para vocês, vamos estar trazendo atividade, exercícios, e está enviando algumas ordens para vocês estarem entrando em suporte e resistência, de acordo com o que já foi aprendido, né? Como abrir a ordem e tudo mais, em suporte e resistência, para a gente estar praticando bem isso, para depois a gente entrar nos outros padrões, porque senão acaba mostrando muita coisa e vocês não começam a tirar dinheiro do mercado. Beleza? Então vamos lá, Matheus. Jogador aí. Show de bola. Boa noite, turma. Vamos lá. Boa noite, campeão. Bom, no nosso último evento, nós aprendemos aí, observamos acerca dos padrões gráficos, né, que é um ponto bem importante e que faz parte de um contexto, tá? Obviamente, dentro de um contexto. Hoje a gente vai falar sobre níveis de preços, regiões, né, um pouco sobre suporte e resistência avançado aí. E é algo que é necessário prestar atenção, porque vai alavancar bastante o aprendizado de vocês quando vocês efetuarem uma operação aí no Forex ou em qualquer mercado, tá? Bom, vamos lá. Turma, vamos lá. O preço, tá? Existem níveis de preço, ok? Níveis de preço. E esses níveis são chamados de suporte e resistência, tá? Resistência é um ponto da cor aqui. Resistência é um ponto, tá, que fica acima do preço, tá? Enquanto o preço estiver abaixo deste ponto, deste range, desta região, eu vou mostrar como é que ela é formada, é chamado de resistência. Todo ponto que fica abaixo do preço é chamado de suporte, tá? Então vamos lá aprender isso aí. Resistência, tá? E suporte, tá bom? No candle, a gente sabe o que é máxima e o que é mínima, e isso é representado no contexto do preço, ok? Isso é representado no contexto do preço. Vamos lá observar esta observação aqui, olha só. O preço aqui, ele tem uma movimentação dentro desse range, tá? A gente possui uma mínima, tá? E a gente possui uma máxima, ou seja, um movimento do preço, comprador, tá? Uma vez que o preço ele chega nesta região, tá, e começa a se deslocar, significa que aqui existe uma região de resistência, porque é o ponto que o preço ele tende a parar, tá? Quando o preço respeita um ponto, e lembrando que é uma região, não uma linha, esse ponto ele tende a respeitar 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até que ele rompe, que foi o que aconteceu aqui. Olha só, aqui nós temos um rompimento. O preço ele rompe esta região de preço, tá? Quando o preço ele respeita uma região, logo ele busca uma outra região, tá? Que no caso, olha só, buscou uma região de
suporte, tá bom? Respeitou a zona de suporte, o preço ele tende a trabalhar dentro das regiões de suporte e resistência, sempre em zigue-zague, tá? O preço sempre trabalha em zigue-zague, movimentos de impulsão e movimentos de correção, que eu vou falar futuramente. Respeitou aqui a resistência, o suporte, tá? Ele vai e busca outras zonas de preço. Aqui ele para aqui neste range. Logo, aqui eu posso marcar uma resistência, tá? Uma outra resistência. Ele respeitou este ponto, você marcou, tá? E aí ele vem e busca novamente a zona de suporte, tá? Você vê que pelo fato de ser uma região, olha só como é que funciona, tá? Respeitou o suporte, o que que o preço faz? Busca novamente a região de resistência, tá? Respeita o segundo toque, o que que ele vem? Busca novamente o suporte. Observe que a gente tem o rompimento do preço quando ele entra dentro do range, o primeiro toque, o segundo, o terceiro dentro da região, tá? Depois do terceiro toque, o que que acontece? Isso é muito interessante. Ele tende a romper a zona, tá bom? Mas olha só, ele respeita novamente a região de resistência, né? Realiza aqui um movimento mais forte, praticamente um pivô, vamos falar isso futuramente, e rompe esta região. Quando o preço ele rompe uma região de resistência e ele tende a voltar, tá? Isso é chamado de pullback. É quando o preço ele realiza um teste na região, tá? Ele rompe a resistência e volta e testa o suporte. Que era resistência, agora é suporte. Uma vez que ele testa esse suporte, o que acontece? O preço ele tende a romper e buscar outras zonas, tá? Ele tende a buscar outras zonas. Se ele não for buscar outras zonas, ele pode realizar o falso rompimento. Ele volta para dentro da região para buscar novamente esses ranges. Normalmente, isso aqui é uma consolidação, tá? Lembrando que dentro das consolidações tem tendência, a gente vai falar sobre isso também. Ou seja, suporte e resistência. Eu tenho aqui resistência, tá? Resistência é o nível de preço que fica acima. Eu tenho suporte. E vocês podem também marcar níveis menores de suporte e resistência. Aí, obviamente, a gente tem os níveis mais fortes, os níveis mais fracos, tá? Eu tenho aqui, ó, um toque, dois toques, terceiro toque, ok? Rompeu o nosso nível de resistência, virou suporte, falso rompimento, o preço voltou para dentro da região, buscou novamente suporte e depois, bum, foi buscar o quê? A resistência macro, tá? Um ponto mais forte, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Bum, o preço rompe e segue na tendência dele ou volta para dentro da consolidação, ok? O mercado, ele é assim, tá bom? É dessa maneira que ele funciona. Vamos lá. Vamos para outro exemplo. Qualquer time, tá bom? Olha aqui. Vamos observar os ranges, as regiões. Tá? Vamos lá. Vou buscar essa região aqui. Pronto. O que nós temos aqui? Vamos lá, movimentação de preço, hein? O que acontece aqui? O preço ele vem na tendência de baixa, no movimento vendedor. Olha só, tá? A gente está falando que o preço ele caiu, né, em torno de 1.400 pontos. Um movimento muito forte vendedor, ok? Aonde foi que o preço parou? Ele parou em um ponto, tá bom? Quando o preço ele respeita um ponto que ele parou, ou esse ponto está marcado lá atrás, e com certeza está, mas ele pode nascer um ponto novo, tá bom? E aí o que acontece? O movimento ele sofre uma correção.
Logo, você precisa entender que aqui há uma região de suporte. Tá bom? Vamos lá. Região de suporte marcada. Eu preciso entender que aqui há uma demanda de compra. Tá bom? Há uma demanda de compra. No suporte, é sempre compra. Tá bom? Porque o preço tende a respeitar a região e a buscar a zona de resistência. Na resistência, se vende. Ok? Olha só, respeitou a região. O que acontece aqui? O preço respeitou um ponto, tá bom? Ele fez um topo aqui. Por que ele fez um topo? Porque ele corrigiu. Ó, uma vez que o preço corrigiu, eu possuo uma região de resistência, onde a tendência é vender, tá? Vamos lá. O preço vai fazer o que aqui agora? Buscar as regiões. Regiões de suporte, de resistência. O que acontece? Ele não chega lá e vem buscar o quê? Suporte. Bom, pancada para cima do preço. O que ele veio buscar? Resistência. O que acontece aqui? O preço segura, porque é uma região forte, tá bom? É uma região forte. O movimento, a região, faz com que o preço se desloque e vá buscar a outra zona de suporte. Só que aqui a gente tem um rompimento. O preço ele rompe e depois ele volta na vela seguinte. O que isso significa? Falso rompimento. Estão me entendendo aí? O que a gente tem aqui? Ó? Um falso rompimento. É quando o preço ele rompe uma região e ele volta para dentro da região, tá? Ele não segue a tendência. Porque se o preço ele rompe aqui e continua a movimentação de baixa, ele continua a tendência de baixa. Tá? Falso rompimento. O que acontece? O preço bom. Aí o que acontece aqui em cima? Um falso rompimento na resistência. O preço ele rompe com força a região de resistência e, novamente, falso rompimento, ele retorna para dentro da região. Claramente é uma consolidação, tá? Em consolidações, o aconselhável é vender na resistência e comprar no suporte. Até que o preço rompa uma das duas regiões, ou resistência ou suporte, e você continua pegando o preço na tendência. Tá? Vamos lá. O preço continua no zigue-zague, como sempre. Tá? Agora ele não busca o suporte, vem resistência, realiza um topo duplo, ó, 2 toques. Tá? O que ele vem? Busca suporte e agora ele rompe a resistência. Depois que o preço rompe a resistência, ele vem para fazer o teste aqui no suporte, né, que era resistência, agora é suporte. Só que o preço ele vem na região. Lembrando que uma região nem sempre é exato. Ele vem sempre, dependendo do volume do mercado, abertura de mercado, notícia, o mercado ele costuma dar umas violinadas, tá? O que acontece aqui, ó? Ele rompe a resistência, ele não vem buscar o suporte de cara, olha só, faz um zigue-zague na região de topo, pam, pam, testa certinho o suporte, né? Novamente, ó, testa o suporte e pum, tá? Aqui ele continua a sua movimentação altista, ou seja, o preço nesta região ele demonstrou o que para a gente aqui? Ele demonstrou consolidação, tá? Olha só, veio o movimento vendedor, demonstrou uma consolidação, ok? E depois o preço, ele rompeu a consolidação e demonstrou para a gente um movimento comprador. Esses são os ciclos do mercado, tá? O movimento vendedor, consolidação e o movimento comprador. Isso tudo você consegue observar através também suporte e resistência, tá? Vamos lá. Eu vou marcar aqui agora
esta região que a gente marcou, o preço parou, vou marcar aqui. Vou marcar preto, azul. Bom, eu tenho aqui minha resistência, vou marcar a resistência com a suporte com azul e vou marcar uma resistência vou marcar essa cor aqui, tá? Laranja. O preço rompeu, novamente, prestem muita atenção. O preço rompeu, fez pullback, continuou a tendência. Tá? Aqui o que o preço vai fazer agora? Buscar as próximas regiões, as próximas zonas, tá bom? Eu estou falando time de N15, em qualquer time funciona. Normalmente, quando você se opera no time de M15 e M5, você marca uma região de M30, uma região de H1, uma região de H4, que você tem ali o preço mais consolidado no time maior. O preço rompeu uma região, o que que faz? Vai buscar outras regiões. Vou marcar aqui. Olha só. Vamos buscar uma região aqui. Vou marcar as regiões antigas, tá? A gente vê como é que bate. Turma, como é que marca a região de suporte e resistência? Topo e fundo, máxima e mínima. Tá? A gente viu na última aula máxima e mínima de candle. Existe máxima e mínima de preço. Ok? Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho um topo, o preço vem. O que ele deixa aqui para mim? Ele deixa para mim uma mínima. Se eu tenho uma mínima, eu tenho um suporte. Tá? Aí o preço vem, deixa uma máxima aqui, ó. Um ponto de máxima. O que eu tenho? Uma resistência. O preço rompe o suporte, faz zigue-zague, consolida, depois rompe novamente a resistência e ele entra dentro desse range. Aí você vê que esse ponto aqui, ó, ele vai te dar parâmetro futuro. Olha só como o preço ele enrosca aqui, ó. Ele rompe, realiza o pullback, o teste na região e vai embora. Por isso que é muito importante observar isso aí. Tá? Vamos lá, estou marcando aqui. E agora a gente vai observar. Tá? Vamos lá. O preço rompeu, foi embora. Pam, 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 pam. Ele continua seguindo. O que eu faço aqui? Olha, eu tenho uma máxima aqui. O preço fez uma máxima porque ele corrigiu, marquei a máxima. O que acontece aqui? Rompeu. Tá? O preço rompeu aqui, ó. Ele fez o preço. Ele faz uma máxima porque ele corrige. Eu marco aqui a minha resistência e o preço rompe a resistência. Uma vez ele volta para testar novamente. Ou ele respeita a região ou ele rompe. Quero que vocês percebam o seguinte, que são esses pontos aqui, ó, que acontecem ao trade. Estou falando de um topo que quando esse topo perde, olha só o que acontece, ele se desloca, tá bom? Isso aqui é estudo, tá, pessoal? Isso aqui é observação de preço, tá bom? Vamos lá. O preço rompe a nossa resistência, pã, ele rompe a resistência. O que acontece aqui? Eu tenho um outro topo que ele respeita, o preço rompe esse topo, ele rompe o topo, tá vendo? Que ele rompeu a resistência, não conseguiu continuar o movimento, tá? Altista, o que acontece? Falso rompimento, a gente tem padrão vendedor aqui, temos pin bar, é um contexto, está na região de topo, o candle aparece, você tem a oportunidade vendedora. E aí, o que acontece aqui? Eu estou falando só através dos candles, tá? Que você pode adicionar indicador, caso você queira. Olha só, o preço se desloca, tá? Você tem uma região de topo, candle vendedor, estamos falando de um pin bar, e aí o preço ele acaba se deslocando depois que ele perde a região de topo, tá bom? E aí o que ele vem buscar? Uma região que nós marcamos lá atrás, tá? Ou região de suporte, ok? Região de suporte. Ou seja, suporte e resistência são zonas, regiões de preço
que tende a respeitar, ok? Respeita sempre? Respeita. O que acontece às vezes? Falso rompimento, que acontece, olha só. Preço briga quando não tem liquidez, final de mercado, tá? Não é mercado bom 24 horas, ok? O mercado abre aí no dia seguinte, ó, já na zona, você tem um suporte, fundo duplo, candle, gatilho de compra, você tem uma comprinha aqui, ó, tá? Preço vem, busca novamente, respeita o suporte, compra novamente, tá? Falso rompimento, normalmente aqui é notícia, olha só. As mesmas regiões marcadas, ó, rompeu, o preço realizou o rompimento, tá? O preço realizou o rompimento, pullback, foi embora, tá? Movimento comprador. E ele vai embora, tá? Vai embora, pam, pam. Olha só, respeitou a região de resistência, rompeu a resistência, falso rompimento, voltou para dentro do range, ó. Ficou brigando dentro da sua resistência, pam, 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 pam. Tentou um rompimento, falhou. Isso é muito top, pessoal. Isso aqui é observação de preço, tá? Vocês marcam a região e observam. Agora tem que observar, tem que fazer atividade de casa. Tá? Eu tenho uma região de resistência, tá? Olha só. O preço não se desenvolve para a compra. Ele perde a resistência, o suporte, pam, 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 pam. Você tem venda, tá? Isso só com suporte e resistência, tá? Só com suporte e resistência. Respeita a zona de suporte, rompe o suporte, busca suporte, rompe resistência, tá? Isso em qualquer time, tá? Estávamos no time de N15, olha só o time de H4. Se você quiser, você pode marcar em H4. Eu vou marcar em H4 aqui, ó. Tá? Você marca em H4, tá? Nas regiões de topo e fundo. Eu quero que vocês observem o seguinte. Olha só como eu estou marcando aqui, tá? Tá me ouvindo, pessoal? O povo tá ouvindo aí? Dá um ok aí. Positivo. Ótimo. Olha só. Marcado em time maior, time maior, time maior, tá? Aqui você pode marcar um ponto também. Rompimento. Rompimento. O preço volta. Rompeu de novo. Busca outra região, tá? Vamos lá. Dúvida em relação a suporte e resistência? Tá tranquilo. Show de bola. Vamos avançar então, tá? Vamos agora falar sobre pivôs, tá? Bom, falamos sobre suporte e resistência. Agora vamos falar sobre a movimentação de preço, para vocês entenderem, tá? Para ficar melhor na próxima aula. Turma, vamos lá. Como é que o preço se trabalha, né? Trabalha entre zonas de suporte e resistência, como eu disse para vocês. Além disso, o preço ele trabalha em zigue-zague, ok? Em zonas de impulsão e de correção. O que é uma zona de impulsão? Eu vou mostrar para vocês aqui. Um movimento de impulsão, turma, é quando a gente tem um movimento direcional, tá? Eu vou dar exemplo deste movimento aqui para vocês, tá? Olha só, vou dar exemplo deste movimento. O que eu possuo aqui? Um movimento claro de compra. Tá bom? Um movimento claro de compra. Uma vez que eu possuo um movimento claro de compra, eu tenho um movimento impulsivo, de impulsão, comprador. Tá?
Só que todo movimento de compra, ele existe um movimento corretivo, que o preço ele não sobe direto. Ele volta para corrigir. O que acontece? Ele vem e corrige. Tá? Depois que o preço corrige, o que acontece novamente? Movimento de impulsão. Depois que a gente tem o movimento de impulsão, o preço corrige novamente. Ou seja, nós temos a todo tempo o preço ele trabalhando em zigue-zague. Tá? Ó, pam, 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 sempre em zigue-zague, ok? E agora nós vamos falar, além dessa movimentação, sobre pivôs, tá bom? Mas vamos lá. Quando eu possuo um movimento de impulsão, de compra, né? Então, falando de movimento comprador, olha só, movimento comprador, eu possuo uma máxima e possuo uma mínima, tá? O natural desse preço, turma, é ele corrigir pelo menos 50% desse movimento comprador, ou seja, pelo menos aqui, tá? É considerado uma correção saudável para que o preço continue a tendência de alta ou tendência de baixa, tá bom? Eu tenho um movimento impulsivo, a gente vem com o movimento corretivo, né? Pam, 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 que é um movimento sempre com mais ruídos, ok? E o preço corrige na região de 50, tá bom? 50 é o quê? 50% da máxima e 50% da mínima, tá bom? Quando o preço ele corrige dentro da região, qual é o próximo ponto? Ele tentar romper topo, porque ele precisa se deslocar. Se ele romper o topo, ele continua a tendência. E aí é chamado pivô de alta, tá? Pivô de alta é quando a gente tem um rompimento de topo. Ou seja, o preço ele rompeu o topo anterior e é chamado de pivô de alta. Tá bom? Ponto A. Necessidade do preço corrigir em 50%. Eu pego aqui a ferramenta de Fibo, que é uma ferramenta aqui no MT, tá? Eu coloco ela, eu vou excluir aqui alguns parâmetros que não tem necessidade, tá? Remover, vou deixar o 38. Até então não há necessidade de 38 nem de 61 também. Também não. Também não. Pronto. O que eu tenho aqui? Eu possuo máxima, possuo mínima e possuo 50%. Olha só, o 50, boom, é onde o preço ele tende a corrigir, tá? Sempre corrige no 50%, o natural é corrigir em 50%, tá? Mas o preço ele trabalha com probabilidades. Corrigiu em 50, deixou o gatilho de compra, o preço ele tende a romper topo. Por que romper topo? Porque nós temos uma onda de impulsão compradora, tá bom? Se fosse de venda, seria rompimento de fundo. Ou seja, impulsão de compra, o preço vem, corrige, boom, 50%, com proporção de rompimento de topo, para continuar a movimentação de alta, ok? Ou seja, de novo, impulsão de compra, movimento corretivo, aonde? Nos 50%, ok? E se o preço não romper topo? Vamos lá. Se o preço não romper topo, turma, ele vem nos 50%, tá? Ele pode ir no topo e rejeitar o topo. Se ele rejeitar esse topo, ou ele entra em uma consolidação braba, tá? Ou ele testa novamente aqui os 50% que pode acontecer, e acontece, e rompe o topo. Que o preço ele é probabilidade, tá? Ou ele entra na consolidação e pam, testa fundo, depois vai rompe topo, como eu mostrei para vocês nas zonas de regiões de suporte e resistência. Ou seja, o que é um pivô de alta? Um pivô de alta é quando eu tenho um movimento de compra, de impulsão,
eu possuo um movimento corretivo saudável de 50% e o preço, bum, rompe o topo. Ou seja, isso é um pivô de alta, que caracteriza uma tendência de alta. Tá? Vamos para o pivô de baixa agora. Vamos atrás do pivô de baixa. Tá? Que a gente encontra aqui. Olha só. Pum, pum, pum. Aqui. Vamos lá. Preste atenção nisso aqui, tá? Por gentileza. O preço ele vem numa movimentação altista de compra. Tá? Olha só, movimento de compra, ok? O que acontece aqui na região de topo? O preço ele para, ou seja, eu tenho uma zona de resistência. O preço ele vem e faz uma mínima, deixa uma mínima aqui. O que é isso? Isso aqui para mim é um suporte, tá? O preço briga dentro dessa região. Só que ele vem e rompe. Quando ele rompe, o que ele demonstra para a gente aqui? Ele demonstra uma tentativa, uma força de venda, tá? Ou seja, uma tentativa de continuar a tendência de baixa. O que ele acontece, pessoal? Eu quero que vocês vejam a diferença. Se estamos dentro de uma consolidação, em seguida a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 velas praticamente aqui de venda em seguida, que demonstra a intenção de venda dos vendedores. E aí o preço, uma vez que rompe o seu suporte, ele vem e faz o teste da resistência. Lembra do pullback? Depois que ele realiza o pullback, o que acontece? O preço ele continua a movimentação de baixa. Vamos lá. Mas e o pivô de baixa? Uma vez que ele rompe a região, já demonstra a intenção de venda. Agora, poderia acontecer, e também acontece, do preço ele voltar dentro da região, buscar os 50% do movimento de venda para continuar, para romper a mínima, para romper o fundo que ele deixou, tá? Para dar início à tendência de baixa. Tá? Não é só porque ele rompeu a região que o preço tende a cair. Ele precisa primeiro romper a mínima. Aí o que acontece? O preço rompeu o suporte, realizou o teste na resistência e rompeu o quê? Rompeu o fundo. Tá? Uma vez que ele rompe o fundo, o preço ele deixa para a gente um movimento vendedor muito claro. Tá? Lembrando que aqui não corrigiu 50%. Quando ele não volta nos 50%, significa que a intenção de venda ela é muito forte. Ou seja, não tem intenção de compra de retornar na região de 50% do movimento vendedor. Tá? E aí o que acontece aqui? Ó? Olha o que acontece em seguida. O preço ele se desloca muito forte para a venda. Onde é que tem o pivô de 50% aqui? Vamos ver? Vamos ver se a gente encontra aqui. Ó. Veio no 50%? Quase lá. Rompeu mínima. Voltou no 50%? Vamos usar a ferramenta de Fibo. A ferramenta está aqui. Tá? Você pega aqui o topo, a mínima. Olha só. Lembra que é uma região? O preço ele veio na região do movimento vendedor. Poxa, você tem isso aqui claro. E o movimento corretivo, ele deixa para você o quê? É um doji. Ele deixa uma indecisão na região de 50. Tensiona a venda, né? Em seguida você tem um engolfão de baixa. Isso aqui é de venda. E aí o preço ele se desloca para um movimento vendedor, rompendo mínima. Isso é um pivô de baixa, ok? Novamente. O preço
deixa uma intenção, uma máxima mínima vendedora, busca a região de 50, rompe mínima, tendência de baixa. Olha só que interessante. Ele deixou para a gente aqui uma máxima e uma mínima. Vamos ver se tem 50%? Olha só. Agora eu estou no movimento macro, tá? Um movimento maior. Por que eu busquei esse topo? Porque aqui é um topo. Tá? Olha só. O preço ele vem, deixa para mim o quê? Uma máxima. Topo, mínima. Logo eu tenho uma mínima, um suporte e uma resistência. E os 50%, que é um ponto muito forte. Tá? Um dos melhores pontos de se operar. Ok? Vamos lá. Se eu tenho um movimento impulsivo de venda, a tendência do preço é o quê? Romper fundo para continuar a movimentação de venda. Se ele não rompe fundo, o que ele faz? Ele consolida. Tá? Ele consolida, que é o que acontece aqui. Ó. O preço ele fica preso na região, toca aí 1, 2, 3 vezes no suporte, busca a região de 50%, show de bola. Ou seja, está pronto para varar o fundo. Vara o fundo? Não. Probabilidade. Olha só. O que acontece? Bom, rompeu 50%, que é o que aqui? Uma resistência. Né? Tenta realizar o pullback em cima da resistência e vem buscar o quê? Ele vem buscar o seu topo, a sua máxima. Para quê? Para romper e continuar a movimentação. Como eu estou pegando um movimento macro, né, estou pegando um H4, um range de vendedor, você consegue observar o preço em sua consolidação macro, tá bom? E aí, olha só, o preço está parado, rompeu o topo, tá? O que acontece? Ele não continua a tendência, ele volta para dentro da região. E aí, ó, quando ele volta para dentro da região, o ponto que se marcou lá atrás, olha só, o ponto que está marcado lá atrás, ele rompe o ponto. Esse é show de bola demais. Ele rompe, volta, faz o pullback, tá? Na resistência e bum! Olha que show de bola. Mínima, 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 rompeu. Legal, hein? A gente tem uma consolidação, o preço volta para dentro da região, agride a mínima e rompe. Vamos ver se ele dá prosseguimento, se ele consegue prosseguir na tendência de baixa. Olha que show de bola. Você tem uma tendência de baixa, porque o preço ele rompe a sua mínima. Ó. Ele rompe a mínima, tá? De novo. Ele rompe a mínima. Pum, e volta para fazer o quê? Um pullback. Isso é chamado de pullback. Todo movimento que rompe zonas de suporte ou resistência e ele volta para realizar neste ponto se chama pullback. Tá bom? Um pullback é sempre a favor da tendência, tá bom? E aí, vamos lá. Vamos pegar a Fibo? Eu tenho máxima, mínima. O que eu tenho aqui? 50%. Que show de bola. Eu tenho uma região de 50%. A melhor região de retração de preço, que indica um pivô claramente. O que eu tenho? Rompimento de mínima. Tá? Rompimento de mínima. Ou seja, o preço ele continua a sua movimentação de baixa, tá? Realizando topos e fundos mais baixos, ok? E aí vocês observam que o preço ele continua na tendência de baixa, bam, 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 até que entre na consolidação, rompe a mínima da consolidação e continua o movimento, tá? Olha só, ensinei vocês a rastrearem o preço somente com suporte e resistência. A gente não falou de linha de tendência, tá? Não falamos de estrutura de preço, nem figuras gráficas, tá? Gatilho de entrada. E vocês já estão entendendo aí como funciona a deslocação do preço através dos pivôs, tá? Retração de 50, região de suporte e resistência, tá? Melhor que isso vocês não encontram, não. Vamos lá. Dúvida em relação a isso? Pivô, máxima e mínima? Perguntem, por favor.
Bora, turma. Ninguém? Tá todo mundo profissional. Top. Uma explicação dessa aí. Oh, é a melhor do Brasil. Melhor do Brasil, com certeza. Show, show. Tá? Aqui é para clarear mesmo, tá? Clarear o entendimento da galera aí, o pessoal sacar o que tá fazendo no mercado, tá? Dúvida nenhuma? Tá tudo claro, claro até demais. Show de bola. Então, o que que nós temos aqui? Faltam 9 minutos para finalizar aí. Nós temos... Próximo aula a gente vai falar sobre ciclo. Pode falar, alguém vai falar aí? Matheus, confere o chat. Tem uma dúvida Vamos lá. do Eduardo. Obrigado, mano. Nada. Pessoal, quase pode fazer a operação, né, gente? Pessoa, se quiser, pode fazer a operação na região de 50. Amigo, é a melhor região de se fazer a operação. Máxima, mínima e 50%. Nunca no meio do preço. Se fizer no meio do preço, vai ser violinado. Eduardo. Tá? Região de 50. Ok? Na região de 50, o stop ele fica bem mais barato, né? Na verdade, quem trabalha com esse tipo de... Quem trabalha com preço e é grafista, sabe? Na verdade, não conhece, né? O pessoal tende a entrar no rompimento. Eles não falam da região de 50. Aí você entra no rompimento e o seu stop tem que ficar aqui atrás. Tá? Você fica muito exposto, né? Pode ser violinado, para depois o preço andar a seu favor, né? Fica desfavorável. Agora, se você tem o ponto de 50%, você só espera ali os gatilhos, né? O contexto de preço, olha só, na região, dando oportunidade de venda, tá? E você consegue entrar aqui, ao invés de entrar aqui, fica mais barato e você lucra mais. Sempre. Sempre, 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 sempre. Olha aqui. Faça o teste. Pode fazer o teste aí, tá? Treina, estuda. Eu tenho a máxima, a mínima, 50%. O que que eu tenho aqui? Olha só. Um candle comprador na região de 50, depois eu tenho uma rejeição. Ok? Isso pode, confluência, pessoal, com o rompimento do suporte e resistência, tá? Aqui é uma resistência. Se você vende aqui, ó, você está amparado pela região. Seu stop está bem locado aqui, ó. Tá? Ao invés de vender aqui. Tá? Show de bola, hein? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Repete aí pra gente. Entra frisa? Frisa é o quê? Ingrid. Frisar onde é a entrada. Sempre na região de 50. Olha só. Busca essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó. Ela se chama Fibonacci, tá? Ela sempre vai marcar o 0, o 100% e o 50. O 50 é o meio, ok? As marcações são sempre nas extremidades. Sempre nas extremidades. O que é extremidade? O preço ele parou em um ponto, deixou uma máxima, é uma extremidade. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele parou em um ponto, deixou uma extremidade, é uma mínima. Eu possuo um ponto de máxima, um ponto de mínima, e eu possuo a minha zona mágica, que é a minha zona de retração. Entendeu? Ah, com certeza. Com certeza. Qualquer time que você fizer isso, vai dar isso.
tá? O nome disso é operação barata. Operação barata, tanto compra quanto venda. Entendeu, turma? Mais alguma dúvida? Faz o teste, vamos lá. Faltando 5 minutos. Tem uma passagem muito top, né? Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte, ó, não sejais apenas de ouvir, mas de praticar. É uma frase poderosa e que faz todo sentido, ok? Até para um concurseiro, qualquer coisa que você faça na vida é necessário prática, senão você não desenvolve. O que eu passei para vocês aqui? Conteúdo, tá? Esse conteúdo só faz sentido com prática. O que vocês fazem? Pega o gráfico passado, marca as regiões, suporte e resistência, e vai fazendo os testes, 50%. Rompeu? Não, se não rompeu, você está na consolidação, deixa romper o topo. Rompeu o topo? Fez uma retração de 50? Marca a máxima e a mínima. Você tem um pivô de compra, tá? Para vocês começarem a identificar a intenção do preço, tá bom? Show de bola? Top. Top, 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 top. Show, show. É isso aí, turma. Ficamos por aqui, tá? Semana que vem tem mais. Vamos falar de ciclo.